Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a pensar no enceramento regressivo. Como é que a gente vai fazer, o que que a gente tem que ter em mente para poder começar o nosso enceramento regressivo. Então, como nós já estudamos os elementos anteriores, tanto os superiores como os inferiores, agora a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu no enceramento regressivo e nos desenhos. Primeiro eu quero conversar sobre os desenhos com vocês. Então observem aqui, eu tenho central superior, lateral superior e canino superior. Em alguma das aulas eu comentei a respeito das bordas. Então nós temos as bordas em rosa em todos os desenhos. As bordas, elas que vão dar a característica do dente ser triangular, trapezoidal, mais quadrado, mais ovalado. Tanto as bordas como os ângulos, tá? Então, ângulos mais retos, ângulos mais arredondados vão dar uma característica pro nosso dente. Então, eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem os formatos. Quando nós formos fazer um dente, a gente pode, como a gente vai estar criando, a gente pode pensar numa característica que a gente quer fazer e aplicar essa característica, aplicar esse conhecimento. Central superior, então, um pouco maior, né, comparado com o lateral, e aí nós temos vários formatos, tudo de acordo com as bordas e com os ângulos. Então, bordas mais paralelas, dente quadrado, bordas mais ovaladas, dente oval, bordas mais convergentes para cervical, dente mais triangular. E um aspecto aí de chave de fenda, que seria o mais tradicional, um formato de trapézio. Para o lateral, mesma coisa. O que difere? Ele é menor em todas as dimensões comparado com o superior, comparado com o central superior. E o canino? Canino com formato pentagonal, mas a gente também pode aplicar as mesmas características. Então, bordas com aspecto mais, né, convergindo, mas não tão acentuadamente, a gente tem um pentágono. Se converge mais, a gente tem já um formato um pouquinho mais triangular para o canino. Se elas ficam um pouco mais paralelas, a gente tem um formato mais quadrado, né? Esse pentágono assim um pouco mais quadrado. E se a gente tem as bordas mais arredondadas, o canino fica mais ovalado. Vamos para os outros desenhos aqui. Então, faces proximais agora. Então a gente falou sobre as faces vestibulares, que elas podem ter esses formatos variados. Não desenhei os inferiores, porque nos inferiores os detalhes são menos evidentes. Mas a gente pode sim aplicar a técnica aí da gente trabalhar com as bordas nos inferiores também. E aqui então eu tenho o desenho das faces proximais. Então, dentes superiores e dentes inferiores. Formato de cunha para todos eles. O que vai diferenciar? Central, como a cunha ela é mais aberta, linha cervical não tão sinuosa. Lateral, menor que o central, mais estreito no sentido vestíbulo palatino e linha cervical mais sinuosa. Canino, então um dente mais bojudo por conta da ponta da cúspide, vai se estender aqui para vestibular. Então um formato de cunha bem mais aberto, maior do que o do central. E aqui na palatina eu fiz até como se fosse um pouco de elevação aqui, que é como se fosse a crista mediana. E aqui um desenho deles um do lado do outro. E aí a gente pode observar todos aqueles detalhes que nós já estudamos. Convergência, uma borda mais retilínea, um ângulo mais vivo, uma borda mais convexa, mais arredondada, um ângulo mais arredondado. No do meio, menor então, né? Em todas as proporções, ângulo um pouquinho mais arredondado, ângulo disto incisal mais puxado para o terço médio, canino, formato de pentágono, aresta longitudinal menor, aresta longitudinal maior, ângulo mais arredondado. E nos inferiores, formato de cunha, menor em todos os sentidos comparado com os superiores, e aquela mesma história. Formato de cunha, menor comprimento aqui, vestíbulo lingual, linha cervical mais sinuosa. Lateral, um pouquinho maior que o central, mesma coisa. E o canino, um pouquinho mais gordinho,
com até aqui uma crista mediana aqui que eu fiz também. E todos eles aqui em harmonia, central, lateral e canino. Beleza? Então agora vamos para o método do enceramento regressivo. Eu tô aqui com alguns desenhos, tá? Aqui em cima, que nada mais nada menos é o formato do meu bloquinho. Então, o formato do bloquinho em todos. Então, fiz aqui o formato do bloquinho. E a ideia agora é eu desenhar a vestibular e a proximal do dente que eu quero fazer. De primeiro momento, eu fiz o desenho do central. Então, eu já tenho o desenho aqui, né? Então, eu recortei. Antes de recortar, o que eu fiz? Eu peguei um lápis e desenhei a face vestibular do meu central. Então, a gente pode observar aqui o desenho da vestibular. E no outro papelzinho, eu tenho o desenho da proximal. Proximal do meu central. O que são essas linhas aqui que eu fiz do lado? Aonde vai ser a região de maior volume, tanto da vestibular como da palatina. Então, na vestibular, bossa, e na palatina, a região do cíngulo. Então, tá bom. Eu tenho esses desenhos aqui, então eu fiz o desenho e recortei esse desenho. Agora eu preciso reproduzir, passar esse desenho para o meu bloquinho. Beleza? Então, vamos lá. Eu já passei aqui, olhem lá, ó. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que com o bloquinho aqui em cima, com o desenho, a gente consegue pegar um lecron pontilhado. Então, fez o desenho, recortou. Aí a gente vai pegar e pontilhar esse desenho aqui em cima, para ele poder aparecer lá na cera. Apareceu na cera. Proximal, mesma coisa. Vamos adaptar ele aqui. Ó, adaptei, venho aqui e faço os pontinhos para ele aparecer lá na cera. Pontilhei tudo aqui. E aí eu tenho meu desenho lá na cera. Antes de eu continuar explicando o bloquinho, observem que no papelzinho eu dividi ele como se fossem 3 partes iguais, mas que na verdade elas não são iguais. Vocês podem observar aqui, ó, que a região onde está a coroa ficou um pouquinho maior o quadrado comparado com os de baixo. Então eu gosto sempre de tentar dividir dessa forma para poder achar o espaço da minha coroa, tá? Para ela não ficar tão comprida e daí dá uma impressão de que o dente fica mais estreito. Então eu fiz o desenho da raiz aqui só para vocês terem uma noção. Ó, então uma coroa tá com um tamanho bom. Então eu venho aqui e passo pro bloquinho. Proximal e vestibular. Eu passei a vestibular aqui para mostrar para vocês. Mas geralmente a gente passa só a proximal primeiro. Por quê? Porque depois eu vou vir com o meu estilete aqui e vou cortar essa parte. Então não tem por que eu fazer o desenho agora. Vamos lá. Fiz o desenho da minha proximal. Para eu poder começar os cortes, eu preciso de algumas linhas de orientação. Quais são elas? Região de maior volume da vestibular e região de maior volume da palatina. Então aqui eu já tenho a altura que o meu cíngulo vai ficar e a altura que a minha bossa vai ficar. O que mais? Linha da borda incisal. Essa linha vai guiar a gente no corte. Então a gente vai começar a cortar e a gente vai preservar as linhas. Então elas são linhas de orientação para a gente poder não errar no nosso enceramento regressivo, no nosso dente. Então esse método é um método que, se cortar demais,
acaba estragando às vezes o dente. Mas também é tudo um exercício. A gente se habituar a cortar com o estilete, pegar ele da maneira certa e a gente consegue. Então, ó, primeiro de tudo, é isso aqui. Pega o desenho, pega o bloquinho, faz as marcações, treina o desenho aqui dentro, para daí sim poder cortar e transferir para a cera. Uma vez transferido para a cera, a gente começa pela face proximal. Demarca a bossa na vestibular, o símbolo na palatina e as linhas da minha borda incisal. Beleza? Olhem lá. E é isso aí, pessoal.